Olá pessoal, professor Célio mais uma vez com vocês. E nesse vídeo de hoje quero tratar sobre um termo integrante da oração. E o que é termo integrante? Já tem uma aula passada, né, que vocês podem conferir aí no canal. Vamos tratar hoje do agente da passiva. Agente da passiva, tá? Mas para falar de agente da passiva, é necessário a gente falar de outras coisas, de outros termos. E antes de mais nada, eu gostaria de te perguntar, você sabe o que é um agente da passiva? Você sabe o que é uma voz passiva, uma voz reflexiva, uma voz ativa, voz reflexiva recíproca? Sabe o que é isso? Se não sabe, meu querido, fica comigo que eu já te conto logo depois da vinheta. Eu sou o professor Célio e antes da gente começar esse trabalho de hoje, quero pedir a você para compartilhar esse vídeo, comentar e deixar o seu joinha aí. Mas você só vai fazer isso no final, se acrescentar alguma coisa para você. Se você achar que isso não é relevante, que não é importante, não tem problema. Não precisa deixar nada e a amizade continua, tá bom? Vamos para o que interessa, que é o nosso conteúdo. Vamos lá. O que é voz verbal? Vozes verbais. Vozes verbais. Nós temos voz ativa, voz passiva, voz reflexiva e voz reflexiva recíproca. Ok? Na voz ativa, galera, você pega o papel, para o vídeo, vai anotando aí. Na voz ativa, o sujeito pratica a ação. Então nós temos um sujeito ativo. Na voz passiva, nós temos um sujeito passivo. Ou seja, o sujeito sofre ação. Na voz reflexiva, nós temos um sujeito só praticando a ação e sofrendo também ao mesmo tempo. Na reflexiva recíproca, são dois sujeitos praticando a ação um sobre o outro. Ok? Fica aí que a gente vai ver isso logo em seguida, tá bom, querido? Vamos lá. Vamos lá. Próximo slide. Presta atenção. Olha, voz passiva. A voz passiva ela pode ser analítica, sintética ou sintética analítica. Na voz passiva sintética, nós temos aqui, ó. Nós temos o pronome apassivador, ou seja, a partícula apassivadora. Ó, aqui, ó. Aqui, ó. Nós temos a partícula apassivadora aqui, ó. Ó. Já deixei até meio rabiscadinho para vocês entenderem melhor. Na voz passiva analítica, nós temos aqui, ó, ela desenvolvida. Nós temos um verbo, uma locução aqui, ó. Ó. Foi a parada. Na voz passiva sintética, galera, aqui em cima, ó, não aparece o agente da passiva. Ó, aparou-se a grama do jardim. Não aparece. Na sintética. O que é sintético? Porque diminuiu, galera. Só tem um verbo só. Aqui tem dois verbos, né? Tem uma locução. Ó. Aqui é analítica. Na voz passiva analítica, nós temos o agente da passiva. Beleza, galera? Tranquilão? Vamos reforçar isso aqui no próximo slide. Ó, práticas verbais. Repare que na voz ativa, o sujeito pratica a ação. Então é um sujeito ativo. Na voz passiva, o sujeito sofre a ação. Ele é um sujeito passivo, sujeito paciente. Na voz reflexiva, um sujeito só pratica e sofre ação ao mesmo tempo. Na reflexiva recíproca, são dois sujeitos que vão praticar e sofrer a ação um sobre o outro, tá bom? Vamos para o próximo slide. Repara aqui, ó. João aparou a grama do jardim. A grama do jardim
foi aparada por João. Beleza? O que era sujeito virou agente da passiva. Ó, na voz ativa, na voz passiva, o que é sujeito vira o agente da passiva. Ó, aqui, ó. Agente da passiva, ó. Ó. Beleza? O que era sujeito virou agente da passiva. Na voz, e o que é objeto direto? O que é objeto direto, galera? O que é objeto direto? O que é objeto direto vai ser o quê? O sujeito paciente, sofrendo a ação. Aqui, ó. O que era sujeito virou agente da passiva e o que era objeto direto, na voz passiva, ele vai se tornar o sujeito paciente. Beleza, galera? Vamos lá. Tá dando trabalho, um pouquinho de trabalho esse vídeo, porque eu tive um problema aqui com a gravação aqui, com o equipamento aqui, tá desconfigurando, mas vamos nessa. A gente não pode desistir. Vamos lá. Só acontecem, galera, com verbos transitivos diretos. Então aqui nós temos, ó, verbo transitivo direto. João aparou a grama, ó. Então aqui, ó. João aparou a grama. Verbo transitivo direto. A grama do jardim foi aparada por João. Então aqui nós temos a voz ativa. E aqui, ó. Voz ativa por quê? Porque o João está praticando. Aqui, ó, a grama do jardim foi aparada por João. Então nós temos a voz passiva. Tá ok? Voz passiva. Mariana machucou-se. Nós temos voz reflexiva, porque ela praticou e sofreu a ação ao mesmo tempo. Mariana e João se abraçaram no jardim. Nós temos a voz reflexiva recíproca. Vem de reciprocidade. Então foi recíproco ao outro. Um abraçou o outro, tá bom? Agora, galera, presta atenção. Eu vou ensinar vocês como isso apareceria em um concurso público, tá bom? Para aprender isso aí, galera, é necessário você estudar bastante morfologia, porque aqui a gente está no nível sintático. Eu já falei em outros vídeos sobre isso. O nível da língua portuguesa que a gente está estudando. Aqui a gente está estudando o quê? Sintaxe. Mas a sintaxe nunca se estuda isolada. A gente mistura sintaxe com morfologia. Então é necessário de você saber morfologia. O que é morfologia? São as classes gramaticais. O que é sintaxe? Ó, é a organização e a funcionalidade das palavras dentro da estrutura oracional. Então eu tenho que saber qual a função das palavras dentro da estrutura oracional, tá bom? Vou te ensinar como isso vai apareceria numa questão de concurso. Vamos aqui. Ó, aqui é um exercício que a gente vai resolver juntos. Então aqui, ó. Aqui, vou explicando essa aqui. Nas práticas verbais. Práticas verbais. O sujeito sofre ação, pratica ação na voz ativa. Na voz passiva, o sujeito sofre ação. Ok? Ele é um sujeito paciente. Na voz reflexiva, vai anotando, filhão. O sujeito pratica e sofre ação ao mesmo tempo. Na voz reflexiva recíproca, são dois sujeitos que praticam a ação um sobre o outro. Beleza? Tranquilão? Vamos aqui para o próximo slide. Isso aqui nós já fizemos.
Vamos para esse aqui. Vamos lá. Como isso apareceria, filhão, numa questão de concurso? Como isso apareceria? Vamos lá. Ó. Eletrobras, Eletrosul Centrais Elétricas S.A., Administração de Empresa, FCC. Então, ok, é uma questão de concurso lá para a administração de empresa. Presta atenção, querido. Transpondo para a voz ativa, olha, que é transpor para a voz passiva, para ativa. Isso significa que está o quê? Na voz passiva. A voz passiva, o sujeito sofre ação, tá? E quem pratica a ação? É o agente da passiva. Então, a oração está na voz passiva. Quem é o sujeito disso aqui, ó? Começa aqui assim, ó. Aqui, ó. Ó. Eficazes sistemas de irrigação teriam sido utilizados pelos antigos em suas culturas. Quem teria sido utilizado pelos antigos em suas culturas? Eficazes sistema de irrigação. Então é o sujeito. Eficazes sistema de irrigação. Está sofrendo ou está praticando a ação? Está sofrendo a ação de ser utilizado. Beleza? Então está na voz passiva. E quem está praticando a ação? É o agente da passiva. Quem está sendo utilizado por quem? Pelos antigos. Então, pelos antigos aqui, ó, é agente da passiva. Ele usa lá nas culturas deles, tá? Então, como ficaria? Eu já expliquei que o agente da passiva se torna o quê? Na voz ativa. Ele quer transformar, ó, em voz ativa, ó. Ó. Então, o agente da passiva se torna em sujeito ativo. Então, como vai ficar? Os antigos teriam utilizado eficazes sistemas de irrigação. Aqui, ó. Quem que teria utilizado eficazes sistemas de irrigação? Os antigos. Quem está praticando a ação? Os antigos. Então, aqui é o sujeito ativo. Sujeito ativo. Ok? Então, eu passei para a voz ativa. Qual é a letra? Teriam utilizado. Letra B. Vamos lá, galera. Gente, lembrando que hoje esse assunto, galera, não se esgota, tá bom? Esse assunto não se esgota. É necessário a gente se aprofundar nisso, tá? Mas vamos parar por aqui porque senão o vídeo vai ficar muito longo e vai ficar cansativo. Lembrando que, se isso te acrescentou, foi bom para você, deixa o seu like, ajuda o professor a alavancar o canal aí. Muito obrigado. Tchau, tchau.